Queridos, abra sua Bíblia comigo, Números capítulo 27, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Aproximaram-se as filhas de Zelofeade. As filhas de quem, igreja? Filho de Efer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, que pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. O nome das suas filhas eram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro. Onde que elas se prostraram, igreja? Diante de Moisés e do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá. Ele não estava entre os seguidores de quem? Que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado, e não deixou filhos. Repita comigo: não deixou filhos. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã, só por não ter tido um filho? Dei-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Versículo 5. E o último da noite, Moisés levou o caso perante o Senhor. Moisés levou o caso perante quem? Só até aqui. Queridos, nós estamos diante de um texto que tem a biografia de um homem que aparece muito pouco na Bíblia Sagrada, por nome de Zelofeade. A biografia dele é muito curta, porém nós conseguimos extrair algumas lições da história dele, e eu quero trazer essas histórias, essas lições, esses aprendizados, para que você possa aplicar, e para que o mês de abril venha a ser um mês onde Deus responda às suas orações, e Ele entre nas causas impossíveis. Você crê nisso? E existem alguns detalhes aqui muito importantes, que nós precisamos observar. Embora Zelofeade ele aparece aqui no livro de Números, a história dele começa lá em Êxodo, quando Deus decide levantar Moisés para libertar o povo da escravidão, o povo que estava escravo lá no Egito, para levá-los até a terra prometida. Depois que Deus envia as 10 pragas no Egito, não teve mais o que Faraó fazer, era tempo de sair. Quando Moisés ele levanta e ele diz assim: olha, estamos indo para a terra prometida. Deus levanta Moisés como líder, mas nem todos aceitam a liderança, queridos. Porém, Deus ele sabe, amado, quem recebe, quem segue uma liderança e quem não recebe, quem não segue. E claro que os destinos são diferentes e as recompensas também são diferentes. Para quem abraça a visão do líder, para quem segue o líder, a recompensa sempre será diferente. E quando Moisés falou: olha, o grande eu sou falou comigo, Deus de Abraão, Isaac e Jacó falou comigo, nós iremos para a terra prometida. Ali 600 mil homens levantaram a mão dizendo: eu vou. Entre eles estava Zelofeade. Ele levantou a mão e disse assim: Moisés, conta comigo, eu vou, eu não fico mais no Egito, eu vou para a terra prometida. Quando ele fala isso, Moisés falou assim: tudo bem, então vamos, porque é hora de partir. E então Zelofeade, ele vai seguindo o líder. Ele vai seguindo quem? E ele vai vivenciando milagres ao lado do líder. Querido, levante a sua mão, deixa eu liberar uma palavra. Todos nós, o Brasil orou pelo apóstolo Alex, quando ele passou aquela situação de saúde. A igreja orou, nossa igreja orou, jejuou pelo apóstolo. Ele viveu o milagre, nós vivemos o milagre junto com ele, sim ou não? Eu quero declarar que essa casa será uma casa de milagres. Enquanto você caminhar na visão, enquanto você caminhar o líder, você vai experimentar milagres. Você recebe esta palavra? Então Zelofeade, ele experimentou o milagre de ver o mar se abrir. Te prepara, porque em abril o mar vai se abrir para você passar. Agora olha só, o mar não se abriu de qualquer maneira, querido. Quando Moisés toca na água, levanta-se assim, apóstola, uma parede de água do lado esquerdo, uma parede de água do lado direito. Oh, querido, todos nós conhecemos
bons pedreiros, bons mestres de obra, que faz uma bela parede de alvenaria, um bom carpinteiro que faz parede de madeira, um bom vidraceiro que faz porta de vidro, que faz parede de vidro. Agora, parede de água é só Deus quem faz, querido. Apóstolo, o que o senhor quer dizer? Que Deus te trouxe aqui para te dizer assim: se prepara, porque eu vou fazer por você em abril aquilo que o homem não pode fazer. Tem coisa nova, querido, tem coisa nova. Você já deve ter visto todo tipo de parede, mas parede de água nunca ninguém tinha visto, porque é só Deus quem faz. Se prepare para ver coisas novas. Eu vejo coisas novas sendo preparadas. E Zelofeade experimentou isso, caminhou, experimentou agora as águas amargas ficando potável, as águas de Mara. Ele presenciou o maná do céu, ele presenciou muitas coisas. E algo aconteceu, pergunte o quê? Tá feio, Cabaná, pergunte o quê? Zelofeade prosperou no deserto. Só o irmão ali entendeu? Vou repetir: Zelofeade prosperou no deserto. Sabe o que significa isso, querido? Não importa o deserto que você está trilhando, enquanto você estiver seguindo uma visão, enquanto você estiver numa direção, enquanto você estiver num propósito, se prepara. Ainda que tiver deserto, você vai prosperar no deserto. Queridos, só que no meio da caminhada acontece uma rebelião, liderada por um homem chamado Corá. Corá agora, ele convence o vizinho da tenda da direita, o vizinho da tenda da esquerda, um chamado Abirão, outro chamado Dotã, e ele fala: olha, Deus não fala só com Moisés não, o negócio é o seguinte, vamos fazer aqui, vamos se juntar e vamos levantar um novo líder. E eles convidam Zelofeade para participar. Zelofeade, vem participar conosco. Ele falou: não, eu estava com Moisés desde a saída do Egito, por que eu vou largar agora? Eu estou junto com o meu líder, não largo mão. E ele não fala, ele fala assim: não vou me juntar com isso aí não, querido, porque muitas vezes, quando nós estamos à véspera de um milagre, às vezes surge um convite para nos tirar do propósito. Se prepare, querido, em momentos de dificuldade, entenda, o dia do pouco é véspera do muito. Vou repetir, talvez você tenha enfrentado um tempo de escassez, entenda, o tempo do pouco é véspera do muito. Quem está entendendo? Só que quando nós estamos à véspera do milagre, apóstolo, às vezes vem alguns convites para nos tirar do propósito. Ei, Zelofeade, ele falou assim: não, ninguém me tira do propósito. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado e fala assim: cuidado com os convites, porque alguns deles é para te tirar do propósito. Aquilo que pode parecer uma oportunidade pode gerar morte. Então Zelofeade, ele não só recusa, mas como ele vai até Moisés e fala: Moisés, se levantou ali alguns líderes que estão falando que Deus não fala só com você, fala com eles. Então Moisés agora ora, a terra abre e come toda a congregação de Corá, e em questão de segundos morre mais de 300 pessoas. Mas Zelofeade ficou vivo. Zelofeade ficou porque ele estava na visão, estava alinhado, estava no propósito. Queridos, e quem está alinhado, está no propósito, a prosperidade chega. E dentro da prosperidade que ele fez, Zelofeade, agora apóstolo Geis, ele teve 3 tipos de riquezas. Quantos tipos de riquezas? E como profeta eu quero profetizar as 3 aqui também. A primeira riqueza que Zelofeade tinha era a riqueza espiritual. Riqueza espiritual, ele tinha uma vida com Deus, ele falava com Deus, ele ouvia Deus, ele tinha um tempo de comunhão com Deus. Quem está entendendo? E eu declaro que essa é a riqueza que você vai ter durante esse ano. Riquezas espirituais. Se prepara para Deus te entregar os 9 dons do Espírito. Se prepara para você ter novas experiências, para você ter experiências profundas, mergulhar profundo. Quem está entendendo? A melhor riqueza que nós podemos ter é essa, riquezas espirituais. Diga amém. Zelofeade tinha, e eu profetizo que você e sua casa também terá. Mas havia uma segunda riqueza que Zelofeade também tinha. Capricha aí, pergunte qual? Riquezas familiares.
Apóstolo, como assim riquezas familiares? Sim, ele tinha uma esposa, ele tinha 5 filhas maravilhosas, saudáveis, que se juntavam todas juntas para comer, tinha comunhão na casa. Ô meu irmão, ô minha irmã, não adianta ter todo tipo de riqueza se você não tiver riqueza familiar. Deixa eu declarar sobre a sua vida, eu quero declarar que a paz, a comunhão, a prosperidade, tudo isso vai estar na tua casa, mas a bênção familiar, a riqueza familiar, você vai ver os filhos em volta da mesa, não haverá divisão, não haverá contenda na sua casa, haverá plena paz, haverá concordância, haverá tantas coisas, haverá a bênção da fertilidade, haverá a bênção do acesso para a tua família. A sua família será como do Salmo 128, a mulher vai ser frutífera, os filhos em volta da mesa, e os seus filhos chegarão mais longe do que você. Não, você não entendeu, os seus filhos irão mais longe do que você. Os seus netos irão mais longe que seus filhos. Por que, apóstolo? Porque você tem riqueza familiar. Receba aí riquezas familiares. Então Zelofeade agora, ele tinha riquezas espirituais, riquezas familiares, e ele tinha a terceira riqueza, riqueza material. E não é pecado ter riqueza, irmão. Não é pecado prosperar, não é pecado crescer. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. Você terá para emprestar e não tomará emprestado. Você estará por cima e não por baixo. Você será cabeça e não cauda. Quem está entendendo? Abençoado será aqueles que te abençoarem, querido. Ei, se prepara. Eu quero ouvir barulho de pés batendo no chão. Agora olhe para mim, olhe para mim. Faça assim com a sua mão. Nos seus dedos das mãos estão as suas impressões digitais. Quando você vai tirar um documento, quando você vai tirar um passaporte, são as impressões digitais. Mas quando você bate o pé no chão, são as impressões digitais espirituais. Porque onde você pisa, Deus te entrega o território por herança. Nas mãos você toca, Deus prospera. Os pés você pisa, Deus te entrega. Ei, você quer que o teu filho estude em alguma faculdade? Põe teu pé lá. Você quer adquirir um lote? Põe o teu pé lá, meu irmão. Você vai prestar um concurso? Coloca os teus pés lá. Porque os seus pés são as impressões digitais espirituais. E você vai prosperar. Agora vem para cá, vem para cá. Eu sinto a presença de Deus. Já entrou anjos aqui na igreja? Eu não sei se você acredita no ministério dos anjos. Eu não só acredito, mas que eu caminho com eles. Mas ouça-me. Zelofeade agora tinha tenda, camelos, mulas, jumentos, ovelhas, gado. Olha para o irmão do seu lado e fala: se Zelofeade, faz assim, ó, tipo uma coxinha na mão assim, ó. Fala: se Zelofeade tinha tudo isso no deserto, imagina o que Deus pode te entregar em São José do Rio Preto. Zelofeade tinha essas 3 riquezas, igreja. E eu declaro que você vai chegar no final deste ano dizendo assim: apóstolo, apóstola, eu estou com aquelas 3 riquezas que o apóstolo Denilson ministrou. Eu estou com riqueza espiritual. Eu nunca jejuei como estou jejuando. Eu nunca acordei de madrugada como estou acordando. Eu nunca li a Bíblia como estou lendo. E olha, minha família está uma bênção. Está tudo uma bênção. Eu tenho conquistado. Olha, inclusive já preparei uma viagem. Ó, a próxima caravana, estou junto, estou dentro. Quem está entendendo? Só que no meio dessa jornada, Zelofeade perde a esposa. Porque, amados, mesmo caminhando no propósito e alinhado com Deus, algumas fatalidades acontecem. E ele perdeu a esposa, e as filhas ainda não eram casadas. Ele olha para 5 meninas, sepultam a esposa. Talvez eu estou ministrando aqui para alguém que perdeu alguém, sepultou alguém. E percas fazem parte da história. Não existe nenhum homem com uma grande biografia, uma grande mulher com uma grande biografia, que não perdeu alguma coisa. Mas a promessa
continua sendo maior do que as percas. Então o Zelofeade agora ele caminha e ele, por opção dele, ele não casa novamente. E ele vai ali cuidando das filhas. E ele ia contando para as filhas sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, porque Zelofeade era tataraneto de José, aquele que foi governador. Ele vai contando as histórias para as filhas. Ele vai falando sobre a travessia do Mar Vermelho, tudo que ele viveu ao lado de Moisés. Só que passado um tempo, igreja, acontece algo, pergunte o quê? Zelofeade também morre. Meu amor, e essas 5 moças, Macla, Noa, Milca, Ogla e Tirza, ficaram órfãs, sem pai e nem mãe. Mas é no momento, querido, que quando nós pensamos que estamos sozinhos, que o Pai Celestial se manifesta. Elas órfãs, passa-se 7 dias, o período da lamentação. Vocês conhecem o costume judaico? Morreu alguém, 7 dias ninguém visita, é o período do choro, ninguém vai lá. Mas no 8º dia, chega o sacerdote Eleazar lá na tenda delas, bate na porta. Uma das irmãs, que eu não sei qual, vai lá, abre, atende o sacerdote. E eles falam assim: olha, sentimos muito pela morte de Zelofeade, era um grande homem, mas nós temos uma notícia para te dar. Existe uma lei chamada lei da herança, e daqui 33 dias, nós precisamos entregar a herança que seu pai deixou. Parece que eu vejo uma das filhas falando assim: não, fica tranquila, eu e minhas irmãs aqui, nós nos damos muito bem, o que ficar para uma, ninguém vai brigar, está tudo bem. Ele fala: aí é que está o problema. A lei da herança diz que toda herança tem que ser dada para o filho. E ela falou: não, nós somos filhas. Não, você não entendeu, querida. Daqui 33 dias, tudo que você tem vai ter que ser dado para o seu tio, porque o seu pai não teve filho homem. Daqui 33 dias, nós voltamos, porque vocês não têm direito a mais nada. Ele vira as costas e vai embora. E elas agora olham uma para a outra e dizem assim: e agora, o que faremos? O que faremos, apóstolo Alex, agora? A casa que nós moramos aqui no deserto, os camelos, a vaca, tudo que meu pai, com tanto suor, conquistou, agora vamos perder tudo? Diga comigo: era a lei. Era a lei. Então elas agora entram em consenso. Elas entendem que aquela causa, apóstola, não estava no alcance delas, não estava na esfera dela, pastor Tiago. Então elas falam assim: essa causa é muito difícil para nós. Uma delas fala assim: papai sempre falou que nós temos um grande líder. Vamos procurar o nosso líder. Ei, querido, ei, querida, sabe aquela causa que muitas vezes você está lutando e parece que você não tem acesso a ela? Muitas vezes quando o teu líder sobe aqui para ministrar uma palavra, é o que vai destravar aquela causa. Ei, e elas vão agora, elas decidem ir até Moisés. Moisés estava na tenda do encontro, na tenda da congregação. Elas chegam até a porta da tenda e elas se prostram ali. Só que mulheres não poderiam ir ali, queridos. A última que foi Miriam e ficou leprosa. Mas elas falaram: nós vamos mesmo assim. Moisés se levanta e fala: estou vendo mulheres ali. Do lado direito os sacerdotes, do lado esquerdo os anciãos também se levantam. Todos à porta da tenda da congregação. Ei, cabana, preste atenção nisso. Moisés se levanta e fala assim: o que vocês fazem aqui? E elas disseram assim: olha, eu sei que mulheres não é permitido aqui, mas você tem alguns minutinhos para mim? Eu preciso falar alguma coisa. Falou assim: olha, nós não podemos nem conversar com mulher. Ela diz assim: nós somos as filhas de Zelofeade. Moisés então para e fala assim: vocês cresceram, vocês são as filhas dele? Sim.
Você pode nos atender? Por amor ao seu pai, nós vamos te atender. Levanta a mão, Cabana, levanta a mão. Eu quero declarar que mesmo quando você morrer, Deus vai continuar honrando teus filhos. Não, acho que você não entendeu. Mesmo depois que o Senhor te chamar para a glória, por amor a você, Deus continuará honrando seus filhos. Vem comigo, Cabana, vem comigo. Moisés chega e fala assim: mas olha, sejam breves, o que eu posso fazer por vocês? E elas falam, creio eu que o diálogo foi mais ou menos assim: Moisés, papai nos ensinou muita coisa. Papai falou que estava contigo quando você saiu do Egito com o povo, é verdade? Sim, é verdade. Papai disse que quando passou o Mar Vermelho, ele estava com você, verdade. Que quando as águas amargas estavam lá em Mara e as águas ficaram doces, ele estava com você, é verdade? Verdade. Papai também disse que viu chover maná, é verdade? Verdade. Papai disse que viu a água sair da rocha, é verdade? Verdade. Papai também disse que um homem chamado Corá se levantou contra você, mas papai não se juntou com ele, papai ficou do seu lado, é verdade? Sim, meninas, é verdade. Moisés, já estou acabando, Moisés. Papai também falou que Deus é justo, é verdade? Sim, Deus é justiça. Deus é justo. Então, Moisés, me explica que justiça é essa? Que meu pai morreu no deserto e só porque ele não teve filho, o nome dele é arriscado e tudo que nós temos vai ser perdido? Que Deus justo é esse, Moisés? Moisés fica igual nós estamos aqui, silêncio. Porque tem algumas indagações que são difíceis de responder. Talvez você se sentiu injustiçado em uma situação ou outra. Talvez o ano de 2025 terminou sem você receber algumas respostas que você queria. Talvez você jejuou, você fez campanha, você foi para o monte. Você fez oferta, você fez sacrifício. E talvez as respostas não vieram. É que tem algumas respostas que percorre um caminho diferente para chegar até nós. Quem está comigo? Moisés olha e fala assim: meninas, eu entendo o que vocês estão passando, a lei diz isso, mas eu vou responder: Deus é justo, apesar da lei. Mas vocês fiquem aqui, que eu vou fazer uma reunião com os sacerdotes e com os anciãos. Vocês fiquem aqui. E as irmãs ficaram prostradas, nós lemos juntos, elas estavam prostradas diante da tenda. Como que elas ficaram, igreja? Ei, quando você precisar muito de uma resposta, não tenha problema em se prostrar. Elas ficaram prostradas. Moisés entra agora, e ele vai consultar os anciãos. Ele diz assim: olha, vocês ouviram a história, são as filhas de Zelofeade. Isso. Os anciãos falam assim: Moisés, não era nem para ter recebido. Cuidado para não virar bagunça. Vamos cumprir a lei. Olha para essa pessoa que vai pagar aquele lanche no final do culto para você. Fala assim: Moisés não pôde contar com os anciãos. Só que agora Moisés, querida, olha só, ele vai consultar os sacerdotes, e ele fala assim: sacerdotes, vocês ouviram? Eles falaram assim: ai, que peninha delas, eu ouvi, que dó, né? Mas vamos seguir a lei. Moisés falou: tudo bem, eu entendo o posicionamento dos anciãos, eu entendo o posicionamento dos sacerdotes, mas deixa eu falar uma coisa: vocês topam entrar no Santo dos Santos e vamos levar essa causa perante o Senhor? Os anciãos falam: vamos levar. Os sacerdotes: vamos levar. Quando eles entram na tenda, a apóstola Geisa, Moisés dobra o joelho. Ele fala: Deus, eu estou aqui com 5 mulheres órfãs, que está com uma situação. E quando ele começa a orar, a glória começa a descer.
a glória começa a descer. Eu não sei você, mas eu creio que nessa semana da consagração não vai ficar um dia que a glória não se manifeste nessa casa. Não ficará um dia sem a glória se manifestar. Inclusive eu já estou sentindo ela descer aqui. E quando a glória vem com resposta. Ele começa a orar dizendo: Senhor, a tua lei diz que elas não têm direito a nada, elas vão perder tudo, Senhor. E Deus fala: Moisés, Moisés, eu te digo que a tenda, o rebanho e tudo que era do Pai vai ser delas, Moisés. Moisés: Senhor, mas e os anciãos? Eu sou maior do que eles, Moisés. Senhor, mas e os sacerdotes? Eu sou maior que eles, Moisés. Senhor, mas e a lei? Eu estou mudando a lei hoje para dar vitória para elas. Porque quando Deus quer abençoar, Ele para o sol, Ele para a lua, Ele abre o mar, Ele muda a lei para dar vitória. Tem alguém aí? Escute, a glória se manifesta. A glória manifestada. Moisés olha para os anciãos e fala: e aí? É tudo delas, vamos alterar a lei. Olha para os anciãos: e aí? É tudo delas. Pergunte para mim: por quê, Cabana? Pergunta, Cabana, por quê? Porque a última palavra quem dá ainda é Deus. Não, você não entendeu. A última palavra quem dá ainda é Deus, querido. O seu filho pode estar numa penitenciária, a última palavra vem do Senhor. Você pode estar aqui clamando pelo teu filho que está como dependente químico, a última palavra ainda é do Senhor. De repente tem uma mulher aqui congregando e você fala: não vejo a hora do meu marido estar aqui comigo. A última palavra é do Senhor, meu irmão. Abril vai ser mês de respostas. Abril será um mês que Deus vai entrar em causas impossíveis. Ei. Eles se levantam agora. Eles se levantam. Eles alteram a lei. Pela primeira e última vez da história. Eles alteram a lei. Quando eles saem da tenda, apóstolo Alex, as mulheres, as irmãs queriam saber. Pergunte o quê? O que Deus falou com o líder delas. Às vezes é justamente naquele culto que você faltou que o líder tinha uma palavra para você. Às vezes é justamente naquele culto que aconteceu de tudo para você não estar presente, que o líder sai do Santo dos Santos com a resposta. Mas ele chega lá e diz para elas: meninas, estou aqui com os anciãos de testemunha, com os sacerdotes. Estava uma glória lá. E elas falam: a gente está sentindo aqui. Quando o líder sente a glória aqui, o povo sente a glória aí. Parece que eu vejo uma falando: estou até arrepiada. E o que Deus falou? Deus não só falou, como Ele mudou a lei. Pode avisar o seu tio que nada vai para eles. A partir de hoje é tudo de vocês, meninas. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Ei. Olhe para cá. Estou caminhando para terminar. Olhe para cá. Jesus, hein? Preste atenção. Fiquei aqui agora, até me perdi agora. Estou quase pedindo uma nota aqui no teclado. Escute. Quando nós olhamos para esse texto e para essa história, olhe para cá. Pelos olhos humanos, vamos esquecer a parte espiritual. Olhos humanos, dentro da racionalidade, de 0 a 10, qual que era a probabilidade de Deus mudar a lei? De 0 a 10. Vamos, Cabana?
Zero. Pelos olhos humanos, de 0 a 10 a probabilidade era? Talvez quando você olha pelos olhos humanos para essa causa que você tem hoje, com a racionalidade, vamos tirar a fé de lado. Talvez quando você olha para aquela situação familiar, para aquela situação empresarial, aquele compromisso financeiro que você tem, aquela assinatura que não vem nunca, aquele processo, aquele precatório, aquela situação matrimonial. Talvez quando você olha pelos olhos humanos, de 0 a 10 a probabilidade é 0. Mas sabe, queridos, nós chegaremos no dia 30 de abril, dizendo que assim como Deus entrou naquela causa impossível daquelas 5 mulheres, Deus vai entrar nessa causa também. Se você crê, fica de pé aplaudindo ao Senhor. Se é para Jesus, você pode fazer melhor. Pega nas mãos de alguém, nas 2 mãos assim, e olhe para uma pessoa assim. Faça uma dupla aí, uma dupla de 3 ou um trio de 2, você que sabe. Isso. Fala assim para ele: queira Satanás ou não queira, em abril será o mês das causas impossíveis serem solucionadas. Fala, porque o mesmo Deus que agiu a favor daquelas 5 mulheres vai agir a teu favor. Fala para ele: vai glorificar ou vai ficar com cara de incrédulo? Ei! Eu quero fazer uma última oração aqui. E eu quero dar um nome a essa oração. Posso? Eu quero dar um nome a esta oração. Oração das causas impossíveis. Gente, antes de eu fazer essa oração, que vai durar 2 ou 3 minutos, eu ainda tenho 20 aqui, mas vou usar menos. Olhe para cá. Antes de eu fazer essa oração das causas impossíveis, eu quero voltar à história dessas meninas. Pela ótica humana, perdem a mãe, perdem o pai, e agora dentro de 33 dias vai perder tudo que tinha. Pela ótica humana, com os olhos humanos, tudo não parecia ser o fim delas? Sim ou não? Sim. Não parecia que elas iriam morrer no deserto, abandonadas e sem nada? Sim ou não? Mas quem tem promessa não morre antes da hora. Não, apóstolo, mas lá em Hebreus fala que muitos morreram sem alcançar a promessa. Sim, porque muitos deles também não creram na promessa. Mas escute isso, você vai entender. Eu quero contar um pequeno testemunho aqui, de 3, 4 minutos. Mas eu quero que você preste atenção, e aí eu vou fazer a oração das causas impossíveis, e aí eu vou passar aqui, devolver para o apóstolo. Aqui nós estamos a quantos quilômetros da capital de São Paulo? 400? 500? Queridos, capital de São Paulo, cidade grande. Lá tinha uma mulher de aproximadamente 1,55 m de altura, bem baixinha. E essa mulher, ela tinha um filho, apóstolo, de 10 anos de idade, e ela sonhava em ser mãe novamente. E ela engravidou, e infelizmente veio um aborto. Ela engravidou a 2ª vez, veio um 2º aborto. Engravidou a 3ª vez e veio um 3º aborto.
E o médico disse: se engravidar de novo, você vai morrer. Mas ela engravidou. Preste atenção. E dessa vez, a gravidez foi até o 7º mês. E a criança nasce prematura, pesando 650 gramas. E com uma doença que está erradicada no Brasil, por nome de mal de simioto. Popularmente, o pessoal da década de 60, 70, vai lembrar, era uma doença conhecida como doença do macaco, porque a pele não grudava nos ossos. Então a criança contraía várias infecções que levavam à morte. E depois de vários meses na UTI neonatal, os médicos fazem uma reunião e falam: já não tem mais o que fazer, vai morrer. Chama a mãe e fala assim: olha, aproveita, ele ainda vai ter mais uns 2 ou 3 meses, vai desfrutar com ele na família. Agora ele já estava mais gordinho, 900 e poucas gramas. E aquela mãe sai desconsolada do hospital, e tem um taxista lá. E ela pega o táxi para ir para casa, e o rádio do táxi está ligado, um programa chamado A Voz do Brasil para Cristo. E quem fazia esse programa era o fundador desta igreja, o Brasil para Cristo, chamado missionário Manuel de Melo. E ele fala assim: Deus me mostra que tem uma mãe levando o filho para morrer em casa. Se levar vai morrer, mas se trouxer aqui na Pompeia, eu vou orar e ele vai viver. Aquela mulher, ela fala assim: ô motorista, esse homem está falando comigo, é essa criança aqui. O senhor conhece esse lugar que ele está falando? Ele fala: eu sou diácono lá. Queridos, e ela falou assim: o senhor me leva lá? Ele falou: levo. E aí quando chega lá, gente, segundo testemunho, né? Não vi, mas eu acredito. Quando chega lá no culto, porque terminava o programa da rádio e começava o culto, tinha uma multidão de pessoas lá na Pompeia. E ele chega, aquele tumulto, a mãe com a criança no colo, ele queria levar a criança lá, mas não deu tempo, a criança veio a óbito na porta da igreja. Mas aí, o diácono conhecia todo mundo lá, chega o recado para ele dizendo assim: olha, realmente a mulher que o senhor falou na rádio, ele falou: lembrei, pode trazer morto mesmo. Coloca a criança com menos de 1 quilo na mão dele, e ele fala para aquela mulher assim: a senhora quer aceitar Jesus? Ela: eu já tenho Jesus. Não, você quer ser crente? Ela: quero. Mesmo que o seu filho morrer, você quer ser crente? Ela falou: quero. Ele falou: então ajoelha aí. Ela ajoelhou, e ele começou a orar dizendo assim: Senhor, ressuscita esse menino, ressuscita. Se o Senhor tem uma obra na vida dele, ressuscita. E ressuscita, e ele: ora, igreja. E aquele negócio, depois de 3 a 4 minutos falando: ressuscita, porque ele vai dar testemunho e tal e tal. A criança começa a chorar. Ressuscitou. Aí ele ora e fala: Senhor, agora cura ele. E ele fala para aquela mãe: mãe, está aqui o seu testemunho, cria ele nos caminhos do Senhor. Pergunta: e aí? Que esse menino está pregando para você hoje aqui. Deixa eu te falar algo. 38 países, mais de 30 mil almas para o Senhor. Dia 8 de outubro eu fiz 32 anos de pregação. Esse testemunho está no livro da biografia do missionário Manuel de Melo. Eu sou fruto de uma oração, de uma causa impossível. E sabe, gente, e nos últimos anos, nos últimos 15 anos, o que eu mais tenho visto são paralíticos largar de cadeira de roda, cegos enxergar, surdos ouvirem. Deus me entregou esses dons de sinais e maravilhas.
Mas eu não troco nada pelo poder libertador da palavra. Dia 21 de janeiro agora, vai fazer um ano que a minha mãe foi sepultada. Mas ela deixou um legado, porque ela era analfabeta, mas com 9 anos ela fazia eu ler a Bíblia para ela. E eu queria às vezes dar um migué. Quando chegava naquela genealogia de crônicas, e fulano gerou ciclano, eu pulava lá para baixo, ela, ei, volta. Falei, como que ela sabe? Ela não sabe ler. Mas o Espírito Santo era com ela. Querido, e o meu ministério tem sido marcado por sinais, maravilhas. E eu venho hoje como um profeta, com muita humildade, declarar que em abril você vai ter todas as suas orações respondidas. Você crê nisso? Eu quero fazer a oração das causas impossíveis aqui, 2 minutos. E ao som do louvor, eu gostaria que você começasse a orar. Eu quero que você faça como aquelas meninas, a porta da tenda da congregação. Apóstolo Alex, pega na mão da apóstola, eu tenho uma palavra para vocês, eu gostaria que registrasse isso. Deus manda lhe dizer, Ramanderrasu Kereká, eu acabei de ver 2 mãos gigantes empurrando as paredes. Eu estou vendo, Deus ele manda lhe dizer, a expansão apenas está começando. Estou eu dando recursos humanos e financeiros, estou dando saúde física e emocional, estou eu rabarraço e soprando o nome desse ministério fora do país. Recamandarraçui, eu vejo igreja sendo plantada na América do Norte. Eu vejo 4 bandeiras aqui. Eu vejo uma bandeira americana, eu vejo uma bandeira inglesa, eu vejo uma bandeira canadense, e eu vejo uma bandeira africana. Recebe aí em nome de Jesus. Vamos orar pelo mês de abril? Diga comigo, quem tem promessa não morre. Você crê nisso? Levante sua mão, se renda ao Senhor agora.